Fumaça enche um avião de passageiros que está a 10 quilômetros de altura. Os sistemas elétricos se desligam quando a fumaça se espalha. A tripulação tenta desesperadamente aterrissar seu avião com problemas. Vamos fazer uma aterrissagem de emergência. Vamos precisar de carros de bombeiros. Estamos aqui à sua espera. O que parecia ser um pequeno problema no início, transforma-se numa luta de vida ou morte para todos a bordo do voo 797 da Air Canada. Mayday, desastres aéreos. Essa é uma história real baseada em relatórios oficiais e entrevistas com pessoas envolvidas. Fogo a bordo. Início da noite 2 de junho de 1983, hora do jantar a bordo do voo 797 da Air Canada. O comandante Donald Cameron trabalha na Air Canada há 17 anos e já voou quase 5.000 horas em um DC-9. Mas isso não significa que ele irá comer antes dos outros. Como está o peixe? Bom? Para ele poder jantar, o copiloto Claude Ouimet precisa terminar sua refeição. Bom? O jato está a meio caminho do percurso de Dallas, no Texas, a Montreal, com uma escala em Toronto. Apesar da cobertura de nuvem abaixo, esconde algumas chuvas leves, mas em sua altitude de cruzeiro de 10.000 metros, a visão é clara e brilhante. O DC-9 está hoje apenas com metade de sua lotação, com 41 passageiros espalhados pelo avião. Um chá, por favor. Diane Fadley, de 24 anos, é membro ativo da Fundação de Diabetes Juvenil. Raymond Chalifot tem 23 anos e é recém-casado. Engenheiro, ele está voltando para casa depois da primeira viagem de negócios que fez. E umas poucas fileiras mais adiante está uma lenda no mundo da folk music. Stan Rogers tem apenas 33 anos, mas sua carreira está deslanchando fora do Canadá, seu país natal. Antes das 19 horas, o avião está a pouco mais da metade do caminho até Toronto. O que foi isso? É bem ali, eu vi. Bem ali. É. 3 disjuntores se ativaram. Assim como os fusíveis, eles protegem os delicados circuitos elétricos do avião, evitando que fiquem sobrecarregados. Parece uma metralhadora. É. Tá. Os 3 disjuntores são para o motor de descarga no toalete na parte de trás do avião. Cameron resolve esperar alguns minutos antes de tentar ligá-los novamente. Às vezes ele funciona demais e superaquece, então o disjuntor detona, então ele esfria, então você empurra o disjuntor e tudo fica em ordem. Por isso anota-se o problema no diário de bordo. É isso aí. Alguém deve ter jogado o resto de alguma coisa no sanitário. Entupiu e superaqueceu. Cameron acredita que alguma coisa deve ter impedido o motor de funcionar adequadamente, mas não é uma emergência. Vasos sanitários ficam entupidos todo o tempo. Vários minutos se passam e o avião continua seu trajeto para Toronto. As comissárias de bordo, Laura Kayama e Judy Davidson, estão ocupadas servindo o jantar. Na cabine de voo é a vez do comandante Cameron jantar. Mas antes, ele quer religar os 3 disjuntores. Sem eles, o toalete não funciona e o restante do voo pode ficar desagradável para os passageiros. Desarma quando eu empurro. Ele esperou mais 8 minutos, mas qualquer que seja o problema no toalete, isso não vai se resolver sozinho. Um dos passageiros reclama de um cheiro desagradável. É mesmo, que cheiro estranho. Eu vou dar uma olhada. Connie Kirsch, uma texana a caminho de uma reunião de negócios em Toronto, está sentada na parte de trás do avião. Eu senti um cheiro esquisito onde eu estava sentada. E me pareceu estranho. Na verdade, era um cheiro forte, não era um cheiro de fumaça.
Uma espiral de fumaça está saindo do toalete. A fumaça e o cheiro acre de plástico queimado pega Davidson de surpresa. Isso é muito mais do que apenas um vaso sanitário entupido. Outros passageiros estão começando a perceber a fumaça e o cheiro sufocante. Sérgio, tem um problema no toalete. Judy diz que há fogo. Tudo bem, já estou indo. O chefe dos comissários de bordo, Sérgio Benetti, está encarregado da tripulação da cabine. Como precaução, mudem 3 fileiras adiante. Por favor. A fumaça é nociva e sufocante. Benetti não consegue ver nenhuma chama. Ele usa o extintor de incêndio no pequeno toalete, tentando cobrir todas as superfícies. São 19 horas e 2 minutos. Apenas 11 minutos desde que os disjuntores se desligaram pela primeira vez. Laura Kayama leva ao comandante Cameron as notícias perturbadoras. Desculpe, comandante, mas há fogo no toalete na parte de trás. Eles foram lá para apagá-lo. Você quer que eu vá até lá? Sim, quero. Um incêndio em uma aeronave é uma das piores situações que qualquer tripulação pode enfrentar. O avião está a cerca de 10 quilômetros de altura. O que começa com uma fagulha pode se tornar mortal em questão de poucos minutos. Mas, no momento, Cameron não tem conhecimento da gravidade da situação. É preciso lembrar que em 1983 era permitido às pessoas fumar nos aviões. O IMET encontra a situação pior do que esperava. Eu não vi nenhuma chama quando abri a porta antes, mas utilizei bastante o spray do extintor de incêndio. Você acha que foi um cigarro no lixo? Não, acho que não. Tá certo. Não dá para voltar lá. A fumaça está muito forte. É melhor descermos. Mas o comissário de bordo, Sérgio Benetti, tem uma avaliação bem diferente da situação. Não precisam se preocupar. A fumaça está diminuindo. É um momento difícil para o comandante Cameron. Alguns componentes falham de vez em quando. Não são graves ou sérios o bastante para provocar uma descida de emergência. Isso é uma coisa muito séria. Quando Ouimet e Benetti estavam na parte de trás do avião, a fumaça parecia espessa, mas agora parecia estar diminuindo. Muito bem, está começando a limpar agora. Mas vou voltar e ver se está tudo bem. Isso, tudo bem. Leve esses óculos de proteção. Vou ficar com minha máscara. Volte até onde possa, mas tome cuidado para não se ferir. Sem problema. Sem problema. Se for apenas um motor de vaso sanitário quebrado, Cameron pode ainda assim chegar até Toronto. Mas se for algo mais sério, ele terá de aterrissar imediatamente, antes que o pequeno inconveniente se torne um problema fatal. Apertem os cintos. O comandante Donald Cameron está aguardando novas informações da parte de trás do avião, quando subitamente ele encara um novo problema. A luz principal de emergência está acesa. Os sistemas elétricos por todo o avião, incluindo alguns na cabine de voo, começam a falhar. O avião basicamente perdeu todas as suas sofisticadas informações de navegação e altitude. Com seus sistemas elétricos começando a parar, Cameron chama o controle de solo mais próximo. Centro de Memphis, aqui é Air Canada 797. Air Canada 797, Indianápolis, prossiga. Temos aqui um problema elétrico. Podemos logo ficar sem comunicações. Aguarde. O copiloto Ouimet está na parte de trás do avião. A maçaneta da porta do toalete ficou tão quente que ele nem se arrisca a abri-la. Enfrentando um possível incêndio a bordo, a tripulação não tem escolha senão aterrissar seu avião o mais rápido possível. Não gosto do que está acontecendo. Acho melhor a gente descer. Nós vamos fazer uma descida de emergência. Avise a tripulação. Sim, senhor. Logo que a decisão é tomada, uma outra luz de alerta acende. Eles acabam de perder a maior parte de sua força de emergência. Mayday, Mayday, Mayday. Um pequeno problema cresceu a ponto de uma emergência geral. Mayday, Mayday, Mayday. Controle de Louisville, câmbio. Air Canada 797, temos um incêndio a bordo. Nós estamos descendo. Consegue chegar a Cincinnati? Vamos tentar.
Cincinnati fica a 46 quilômetros de distância. Eles conseguem chegar lá. O comandante Cameron começa sua descida inicial a 1.500 metros. A tripulação utiliza a bateria de emergência. Mas muitos dos instrumentos do avião não estão funcionando. Mas não são apenas os instrumentos. Cameron descobre que uma peça fundamental de seu avião não está funcionando adequadamente. O estabilizador horizontal da cauda do seu DC-9 não funciona. Cameron utiliza a parte que ainda funciona, os elevadores, para fazer o avião mergulhar. Mas assim como um carro que perdeu força, a aeronave resiste. Quando Cameron empurra os controles, eles reagem de volta, com uma pressão equivalente a 20 quilos. O avião ficou muito pesado. E isso exigia toda a minha concentração ao pilotar o avião. Uma fumaça acre está se arrastando da parte de trás do avião e passando pelas fendas do teto da fuselagem. Ela flutua como uma nuvem sobre a cabeça dos passageiros. Era possível senti-la subindo. Coloque um cinto, por favor. O cheiro de plástico queimado enche o ar. Descer as máscaras de oxigênio poderia tornar a situação ainda pior. Eu poderia ter deixado cair as máscaras de oxigênio, mas isso é proibido. Você só tem permissão de usar as máscaras de oxigênio no caso de uma grande descompressão ou perda da pressurização, não devido a incêndio. Eu estava chorando, estava assustada, mas não histérica. O senhor sentado ao meu lado me explicou que se eu não chorasse e se eu pudesse manter minha respiração não tão rápida, isso ajudaria a manter o oxigênio e nos ajudaria. E disse para eu não me preocupar, porque os comissários de bordo sabem como agir nessas situações. Enquanto os defeitos elétricos se espalham pelo avião, o sistema de som para. Os comissários de bordo se esforçam para gritar instruções, mas está ficando cada vez mais difícil respirar. Em 1983, não era procedimento padrão explicar aos passageiros como abrir as portas de emergência. Mas neste caso, as duas comissárias de bordo estão arriscando. Quando a fumaça entra na cabine de voo, a situação do comandante se torna crítica. Pela primeira vez, o Ouimet fala com o aeroporto de Cincinnati. Aproximando-se Air Canada 797. Estamos em Mayday. Nós vamos descer agora. Air Canada 797, aproximação de Cincinnati. Utilize pista 3 e ILS e o equipamento está de prontidão. Pode me dizer a natureza da emergência? Temos um incêndio no toalete. O avião está completamente cheio de fumaça. Diga o tipo da aeronave, número de pessoas a bordo e a quantidade de combustível. Nós lhe transmitiremos mais tarde. Não temos tempo agora. Gregor Karen é o controlador da torre de aproximação. Ele é a linha vital de comunicação com o jato em dificuldades. Ele ainda não consegue ver o avião no radar, mas sabe que eles estão com problemas. Não havia, de fato, qualquer desordem, nem gritos, nada, absolutamente. Na verdade, estava muito quieto e tranquilo. E naquele momento eu estava aterrorizada. Quase às 19 horas e 13 minutos, Karen consegue captar o voo 797 em seu radar. Air Canada 797, estão agora completamente identificados. Essa será uma aproximação sem radar para a pista 27 esquerda, descendo agora a 1.060 metros. Você está agora a 20 quilômetros a sudeste do aeroporto. A tripulação precisa ser guiada pelo pessoal em solo. Esforçando-se para ver através da densa fumaça, eles poderiam facilmente desviar-se da rota. Karen irá orientá-los na descida, observando-os todo o tempo. Na aeronave, a fumaça e o calor estão se tornando intoleráveis. Onde está o aeroporto? 12 horas e 12.800 metros, Air Canada. Tudo bem, estamos tentando localizá-lo. Vamos precisar de carros de bombeiros. Estão esperando por vocês. Quantas pessoas a bordo e a quantidade de combustível? Não temos tempo. A situação está ficando cada vez pior.
Entendido, senhor. Vire agora à esquerda. Vocês estão apenas a 800 metros ao norte da aproximação final. Finalmente, a tripulação vê o aeroporto. Tudo bem, vimos o aeroporto. A torre está acompanhando vocês. Não precisam tomar conhecimento de outras transmissões do Air Canada 797 e são liberados para aterrissar. Vocês estão a 6.400 metros do aeroporto. Boa sorte. Em meio a uma espessa névoa de fumaça e fuligem, as comissárias de bordo Laura Kayama e Judy Davidson sentiam seu caminho através do corredor, tentando animar os passageiros. Elas não podem passar da fileira 12. A fumaça e o calor estavam intoleráveis. Eu rezava o tempo todo. Meu Deus, por favor, nos ajude a pousar este avião. Faça com que este avião atinja o solo em segurança. Eu não consegui enxergar, respirar. A morte, sem dúvida, passou pela minha cabeça, mas eu pensei, aguenta firme, não desista. Eu estava casado há menos de um ano e já tinha acabado. Por isso eu comecei a respirar o mínimo que eu podia e comecei a pensar muito na minha esposa. Brigando com os controles, a força do Capitão Cameron está sendo levada ao limite. – 797, a torre o tem sob observação. Sem ver direito através da fumaça, a tripulação do voo 797 faz uma aterrissagem difícil. Às 7 horas e 20 minutos, o avião da Air Canada está no solo. Foram menos de 30 minutos desde o primeiro sinal de qualquer problema a bordo do voo 797. Quando tocamos o solo, eu acreditei que agora estávamos salvos. Vamos sair logo deste avião. Mas dentro do avião, a fumaça não está diminuindo. Os passageiros estão tirando seus cintos de segurança e desesperadamente tentando escapar. Saí da minha poltrona e me lembrei de ter posto as mãos nas costas de alguém. Era como se eu estivesse esperando em uma fila. Eu sabia que era uma fila onde eu não queria esperar muito tempo. E assim eu me virei e fui na outra direção sem saber que, na realidade, estava indo em direção à parte da frente do avião. Sérgio Benetti é o primeiro a abrir a porta. Vamos rápido! Ele ajuda os passageiros quase sufocados a escapar. Vai! Vai! A cabine está escura como breu e tremendamente quente. Vamos! Na cabine de voo, a tripulação desliga o avião rapidamente. O copiloto escapa pela janela de emergência. É um pulo de 5 metros até o solo. Os passageiros abriram 3 das saídas sobre as asas. Mas, mesmo com as portas abertas, as saídas estão invisíveis. A fumaça é espessa demais. Eu vi uma luz e era a porta que havia sido aberta. Alguém abriu a porta e eu percebi o que era e corri para a porta e me segurei. Eu só coloquei meu rosto para fora para respirar.
Os passageiros que encontraram as saídas escorregaram para fora e caíram na segurança do solo. No solo, Laura Kayama e Judy Davidson freneticamente fazem os passageiros saírem rapidamente do perigoso avião. Os veículos de resgate dos bombeiros cercam o avião. Eles encharcam a parte externa do avião e o solo abaixo dele com espuma, temendo fogo no combustível, ou pior, uma explosão. Através da janela da cabine de voo, o Emmett pode ver o comandante Cameron sentado em sua poltrona, olhando aturdido e curvado sobre o manche. A primeira coisa que me chamou a atenção foi ver o rosto de Don na janela e então percebi que ele não estava completamente consciente. Eu não conseguia sair de minha poltrona. Eu me levantava um pouco, assim, e era empurrado de volta pelo... Eu não faço ideia, era uma força invisível, era a fumaça e o fogo. Tentando desesperadamente salvar a vida do capitão, o Emmett diz aos bombeiros que cubram o comandante com espuma. Era uma mistura gelada de espuma que me encharcou. Funcionou. Cameron se mexeu e passou pela janela da cabine de voo. Lá está ele! Lá está! Dom! Mal haviam se passado 90 segundos após o avião ter aterrissado, quando subitamente todo o interior do 797 se incendeia. As chamas avançam pela cabine como um trem. O comandante Donald Cameron é a última pessoa a sair viva do avião. O fogo da cabine abre caminho pelo topo da fuselagem. Uma fumaça negra pode ser vista a quilômetros de distância. A comissária de bordo, Laura Kayama, começa a contar. Eu vou me lembrar dessas palavras para sempre. Ela nos disse para ficarmos em fila a fim de que pudesse contar os sobreviventes. Se havia sobreviventes, é claro que havia mortos. Incluindo a tripulação, havia 46 pessoas a bordo do avião. Mas não há 46 pessoas na pista de pouso. Eu realmente pensei que se o piloto pudesse aterrissar o avião, nós poderíamos sair. Mas quando eu olhei, eu vi que não estávamos todos ali. Os passageiros que escaparam do avião haviam inalado fumaça e sofrido pequenas escoriações, mas a maioria não estava seriamente ferida. Era quase como se você tivesse saído do avião e estivesse tudo bem, quer dizer, poderia haver um tornozelo torcido ou talvez alguém tivesse quebrado um braço. Você havia conseguido sair e estava tudo bem, ou você não havia conseguido. O homem que estava ao meu lado e que me ajudara com as técnicas de respiração não sobreviveu. Aquilo foi mesmo um grande golpe, porque eu sabia que ele havia desempenhado um papel importante na minha sobrevivência. Acredito que era por volta da meia-noite quando resolvi ligar para a Air Canada. Eu disse que estava tentando encontrar um amigo meu que estava nesse voo em Cincinnati. E ela perguntou se eu era membro da família. Eu disse não, só um amigo chegado. E ela disse, sabe se a esposa dele está sozinha? Eu disse, bem, sim. E ela disse, ela precisará de alguém com ela. Stan Rogers, o astro musical em ascensão, não conseguiu sair do avião. Cincinnati, terra. É o comandante do voo da Air Canada que está em chamas aqui. De um veículo da emergência perto de seu avião, o comandante Cameron entra em contato com o controle de terra de Cincinnati. Ele tem uma grave comunicação. Parece que 23 pessoas ficaram na aeronave. Há algum transporte programado para vir para cá e que possa dar ajuda e abrigo para nossos passageiros? Está muito frio aqui. O que começou com um simples problema elétrico tirou a vida de 23 pessoas. O que provocou o incêndio fatal? O que houve de tão errado?
Esse DC-9 havia sofrido outro sério acidente poucos anos antes. Agora, a carcaça queimada do DC-9 permanece na pista de pouso do aeroporto de Cincinnati. É um dos desastres de avião mais perturbadores em anos. Que tipo de incêndio você acha que houve? O fogo da lixeira. Como resultado direto do 797, uma série de normas foram mudadas, incluindo um teste mais rigoroso para as poltronas, uma exigência de liberação de fumaça para os painéis interiores da cabine, uma exigência de detectores de fumaça em toaletes e extintores de incêndio halógenos na cabine.